Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que alegria estar aqui de novo. Primeira vez nesse ano, nem acredito. Depois da prece do nosso irmão David, eu acho que assim, nós poderíamos ficar com essa prece e poder ir pagar a luz e ir para casa, porque realmente ela diz muito, ela diz bastante do que nós precisamos. Mas nós vamos tentar chegar próximo dessa bela prece com o nosso tema da noite. A literatura indiana, ela tem histórias e fábulas maravilhosas. E dentre uma delas, uma que realmente me é muito cara ao coração, fala da história do pedinte e de Buda. Diz a história que existia um pedinte, que como todos os pedintes vivia a sua vida a pedir esmolas e vivia dessas esmolas. Só que quanto mais esmolas ele ganhava e acumulava os bens, mais ele ia percebendo que os bens acumulados iam desaparecendo do humilde lugar que ele morava. Ele conseguia um dia bom, chegava em casa, depositava as coisas que ganhava, chegava no outro dia, várias dessas coisas tinham desaparecido. Ele começou a prestar atenção no que estava acontecendo. E ele se deu conta que um rato estava roubando os pertences dele. E ele perguntou para o rato: mas seu rato, justo de mim o senhor está roubando? Justo de mim que não tenho nada? Por que o senhor não rouba das pessoas ricas? Para elas não vai fazer nenhuma falta. Por que de mim o senhor está tirando o mínimo que eu tenho? E o rato respondeu: eu não posso fazer nada. Isso está no seu plano de vida. Isso está no seu karma. Você só pode ter 8 coisas. Você só é entitled, você só tem o direito de ter 8 coisas na sua vida. Quando passam de 8, você não pode ter mais. Mas por que isso? 8 coisas? Que absurdo! Como assim? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Aí o rato fala para ele: isso eu não sei. Mas se você for falar com o Buda, talvez ele possa te falar, te dar alguma luz quanto a isso. E o pedinte saiu, caminhando da vila longínqua que ele morava. Passou por florestas, passou por matas, passou por planícies. E quando caiu a noite, ele, exausto, encontra uma casa. E nessa casa os donos dão abrigo a ele. Enquanto estão preparando o jantar, começam a conversar com ele e falam: mas, meu querido, o que você está fazendo tão longe de casa e tão tarde da noite aqui? Eu estou indo encontrar o Buda. Mas o que você quer com o Buda? Eu tenho uma pergunta muito importante sobre o plano da minha vida para fazer para ele. E os donos da casa falam: se você vai falar com o Buda, você podia me fazer um favor? Claro. Você perguntaria para ele também uma pergunta para nós? Uma questão nossa? Claro, qual é a questão? A nossa filha tem 15 anos e desde que nasceu não fala. Porém, todos os médicos já disseram que ela tem toda a capacidade de falar. Porém, ela não fala. Você perguntaria ao Buda, por gentileza, o que nós temos que fazer para minha filha voltar a falar? E o menino, recompensado, agradecido, falou: claro, eu faço essa pergunta para vocês. No outro dia, eis que está o menino caminhando de novo em busca de se encontrar com Buda, onde ele se depara com uma montanha nevada. À porta dessa montanha ele vê um mago. E o mago pergunta para ele o que ele estava fazendo. Ele falou que eles estavam numa jornada muito longa. E o mago se apieda dele e o leva com o seu cajado até o outro lado dessa montanha gelada. Ele atravessa o menino. No meio da jornada ele pergunta: mas o que faz você querer atravessar uma montanha desse tamanho? Ah, eu tenho que ver o Buda. E o que você vai fazer com o Buda? O que você quer com o Buda? Eu tenho uma pergunta muito importante sobre a minha vida, sobre o meu destino para ele. Quando eles chegam no outro lado, o mago fala: você poderia me fazer um favor? Aí ele fala: claro. Eu tenho também uma pergunta para o Buda. Você poderia fazer essa pergunta para mim? Sim, farei essa pergunta. Qual é a pergunta? Há mais de 1000 anos eu estou encarnado. E já me disseram
que eu já poderia ter ido para o céu há muito tempo. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer para ir para o céu. Você perguntaria ao Buda para mim o que eu tenho que fazer para ir para o céu? E o menino falou, claro, sem problema nenhum. Se despediram e o último grande obstáculo do menino até o Buda era um lago imenso, intransponível. Nesse momento se apresenta uma tartaruga, enorme, anciã, que se apieda do menino e lhe dá guarita, e o atravessa. No meio do caminho, a conversa começa, e novamente o menino instrui a tartaruga que está indo ver o Buda para fazer uma pergunta muito importante sobre o seu destino. A tartaruga, por sua vez, pede ao menino, você faria uma pergunta para mim também? O menino, qual pergunta? Já me disseram que eu já estava na hora de virar dragão. Já fazem mais de 500 anos que eu sou tartaruga, eu já tenho toda a capacidade de virar dragão. No entanto, eu aqui estou como tartaruga. Você poderia perguntar ao Buda o que eu faço para virar um dragão? Sim, dona tartaruga, eu perguntarei ao Buda. Atravessou para o outro lado do lago, caminhou e chegou ao Buda. Ao chegar na entrevista com o Buda fala para ele, você tem direito a me fazer 3 perguntas. E aí o menino começa a pesar e falar, puxa vida, o mago está na Terra há 1000 anos. Eu sou quase uma criança. Quem sou eu para escolher a minha pergunta, a dele, que está há 1000 anos tentando ir para o céu? A tartaruga está há 500 anos. Quem sou eu para querer entrar no lugar da tartaruga? E essa menina não fala, eu falo, eu me mexo, eu vejo. Eu só sou um pedinte. Eu posso voltar a ser pedinte. Ela não pode ficar sem falar, mas eu posso voltar a ser pedinte. E ele fez as 3 perguntas dos outros. Retornando, encontra a tartaruga no lago e fala para ela, dona tartaruga, o Buda falou para a senhora que se a senhora se livrar do seu casco, a senhora vira dragão. E ao tirar o casco das costas, apareceram pérolas do mais profundo do lago e dos mares que a tartaruga andou. E ela falou para o menino, toma essas pérolas, eu como dragão não preciso disso. Eu vou voar por aí, você fica com as pérolas. E o menino chega no mago e fala para o mago, se o senhor deixar o seu cajado, o senhor vai para o céu. E o mago entrega o cajado para o menino e sobe para o céu. Por último, ele chega na casa e fala para os donos, o Buda falou que assim que a sua filha encontrar o amor da vida dela, ela volta a falar. Chegando na sala, a menina olha para os pais e fala, papai, não é esse o menino que esteve aqui na semana passada? Moral da história. Quando nós nos desapegamos das nossas coisas, nós temos o nosso verdadeiro tesouro. Essa é uma história muito linda, muito tocante, aonde nós sabemos quais são os papéis, correto? Quem é o pedinte? Somos nós. Quem é a tartaruga? Quem é o mago? Quem são a família? São as pessoas que estão à nossa volta e que nós podemos ajudar. Quem é o Buda? Agora, meus amigos, fica aqui a pergunta. Quem é o rato? Hã? Nossa consciência. David, me ajuda aqui? Eu não sei onde é que está o cursor. Você põe para mim? Apareceu lá em cima. Tá. PowerPoint. Quem é o rato, gente? A minha consciência. O rato é a nossa consciência. Quem é o nosso ratinho? Pode pôr PowerPoint aqui. Pode abrir. Gente, sabe quem é o rato? O rato são os nossos conflitos existenciais. Por quê? Se o rato não tivesse roubado os pertences do pedinte, ele sairia do fim do mundo para ir ter com o Buda? Se nós não tivéssemos conflitos existenciais, nós nos mexeríamos da situação de conforto que nós estamos para nos mudar?
ou nós continuaremos no mesmo lugar? Portanto, esse nosso convite de hoje é para entender que o nosso conflito nada mais é do que uma bênção. Não tem nada a ver com um problema ou alguma coisa pior. Todos os conflitos que vêm à nossa frente são para nos mudarem para melhor. Só que nós temos o livre-arbítrio de mudar para melhor ou não. Nós temos o livre-arbítrio de nos melhorarmos ou não. Tem a ver conosco. Qual é o nosso papel na Terra? Para que nós viemos? Oops. Not moving? Not moving? Okay. I'll try it again. Tá em presentation? Tá? Vou ter que mover o cursor para... Okay. No worries. Ok. Vai no cursor aqui, né? É. Quem nós somos? Quem é o nosso ser? Quem é o nosso ser existencial? Ninguém se encontra reencarnado na Terra se não tivesse existência física uma finalidade superior. Isso já diz Joana. Para quem não sabe, mentora de Divaldo Franco. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para empurrar, como a gente diz, com a barriga. Nós estamos aqui com uma missão maior. Nós temos uma missão maior a cumprir. Quando nós encarnamos, nós aceitamos uma missão. E muitas vezes os nossos amigos do plano espiritual nos dizem: "Oh, calma lá, você está querendo resolver tudo numa encarnação só, você não vai dar conta." Porque quando nós estamos no plano espiritual, desencarnados, sem sentir as vibrações do planeta Terra em nós, nós nos sentimos muito capazes. E quando nós encarnamos, a nossa capacidade diminui, a nossa coragem diminui. Então os nossos queridos irmãos nos dizem: "Peraí, pega leve, faz um pouquinho menos. Quem sabe fazendo um pouquinho menos você chega lá." Na verdade, não tem pressa. Tem é que fazer o que a gente se propôs. Então, a nossa existência tem uma finalidade, que é explicada na lei, no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, gente? Qual a finalidade de nós encarnarmos na Terra? Como? Evolução. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns a expiação, para os outros uma missão. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Nós estamos na terra do Walt Disney. Ele falava uma coisa, eu trabalhei muito tempo lá. Stay in character and play the role. Faça a sua parte, qual seja ela, e faça bem, e faça dignamente. Existe um vídeo que viralizou no Facebook de um rapaz que mora numa ilha na Índia, eu não vou lembrar o nome da ilha agora, mas que ele viu essa ilha ser devastada, absolutamente devastada. Virou um deserto, uma ilha tropical, linda, virou um deserto. E cada dia da vida dele, durante 35 anos, ele saía de casa com um saco na mão e dentro desse saco uma muda de uma árvore. E em 35 anos ele plantou o equivalente a 2 Central Parks. E porque ele plantou essas árvores, a vida animal voltou. E porque a vida animal voltou, voltaram as frutas. E porque as frutas voltaram, o rio começou a trabalhar direito e a natureza se recompôs e hoje a ilha é uma ilha tropical. Ele fez a parte dele. Se nós acharmos que nós somos pequenos para fazer nossa parte, nós nunca vamos fazê-la. Quando perguntaram para Madre Teresa: "Madre, eu sou uma gota d'água no meio do oceano." Ela respondeu: "O oceano é feito de gotas. Se nós tirarmos a nossa gota e outra, outra e outra, outra, nós não vamos ter mais oceano.
nós temos que fazer a nossa parte. Portanto, a nossa finalidade é de enfrentar qual seja a nossa parte nessa encarnação. De verdade. Fazer o melhor dela. Fazer o melhor que nós podemos, como ser humano, para nos doar. Esse estudo está baseado no livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco, na sua maior parte, ditado pela Joana de Ângeles. A existência física do planeta terrestre é contínuo desafio, sim ou não? Ou todo mundo acha que é uma maravilha? Pergunta básica, alguém de vocês já ouviu algum dos frequentadores do centro ter entrado aqui pela primeira vez e falado: gente, eu só cheguei aqui para dizer que minha vida está uma maravilha? Alguém chegou aqui falando isso pela primeira vez? Ou alguém chegou aqui falando: puxa, preciso de ajuda? Então, a nossa vida se move porque nós sentimos dor, temos um conflito. É natural que mesmo nas reencarnações bem planejadas, ocorram surpresas perturbadoras. Pelo nosso livre-arbítrio, pela categoria desse planeta que nós moramos, de provas e expiações. Gente, quem vem para um planeta de provas e expiações, vem para cá para quê? Para ser provado. Ou para expiar. Basicamente. Então, quando você pede, Deus, dai-me paciência, você acha que amanhã vai chegar um FedEx do além com uma caixinha que vai deixar na sua porta dizendo: mistura com água e você vira o Buda de paciência. Se você pede paciência, o que você vai ganhar é teste. É gente te testando até o último, porque a paciência só se desenvolve Com atribulações. com gente testando sua paciência. Cuidado com o que você pede, você vai receber. Meu pai falava: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pois é, assombração em vida. Nossos queridos obsessores encarnados. E nós é que trazemos eles. Porque nós não sabemos encarar da forma certa. Nós precisamos culpar alguém que não seja nós, ou nós precisamos entender de uma forma... Vamos entender uma coisa rápida, tá? O nosso cérebro, desde que nós evoluímos do Homo sapiens, ele é o circuito dele, ele é trabalhado para prestar atenção no perigo. Perigo é energia boa ou energia ruim? Desculpa, energia positiva ou negativa? Então, nosso cérebro, ele é direcionado a prestar atenção nas energias negativas, correto? Por isso que as coisas que são ruins ou que nos afetam negativamente têm muito mais peso do que as coisas boas. Lição número 1. Lição número 1. Aconteceu uma coisa boa que está fazendo uma vibraçãozinha aqui, faz uma festa para ela estar aqui em cima. A gente tem que compensar de alguma forma. A gente tem que se dar recompensa de alguma forma. Lição número 2, teu foco, mas nós vamos falar disso já já. Não vou me adiantar ainda. Esses desafios têm grande valor na transformação moral do ser humano se eles encará-los sobre o ponto de vista do aprendiz. What's there for me? O que eu ganho com isso? O que eu tenho a aprender com isso? O Por quê? ponto de vista do aprendiz é o ponto de vista da criança. Ele está sempre aberto a um novo conhecimento. Exatamente. Ele está sempre aberto a aprender com a coisa. Porque senão, qual foi a primeira reação do pedinte quando ele falou com o rato? Não foi reclamar? Mas seu rato, por que de mim? Rouba do outro. Mas se é com você que a história é, como é que vai ser com o outro? Se é para você que foi feito esse teste, como é que você quer que o outro passe pelo seu teste? Gente, na escola, que nós somos todos, se a gente não vai bem no teste, acontece o quê? E aí, quando a gente repete o ano, volta o quê? O teste de novo. É assim na escola da vida. A gente não passou pelo teste agora, ele volta de novo. Até a gente passar. Por isso é um planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui pela primeira vez. Tá? Ninguém precisa passar com A+. Mas vamos passar, gente.
Até o dia que você conseguir passar com um a mais. E ficar orgulhoso com isso. Porque, como já disse o Pai, vós sois deuses. Ele vê no futuro, ele não diz há quanto tempo, mas que nós temos essa capacidade. Nós não acreditamos nisso olhando para a gente agora. Mas ele sabe. Porque ele nos criou. A pedra que rola ao sabor da correnteza arredonda-se, tornando-se mais fácil de ser conduzida. Quando nós deixamos, quando nós entendemos, quando nós não pomos o pé para trás e falamos, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ou nós estamos naquela síndrome de Gabriela. Conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Eu. Quando nós saímos dessa capacidade e passamos para a capacidade de pedra que aceita rolar, ser aparada, ser depurada. Um brilhante não vira brilhante da noite para o dia. O carvão passa por uma pressão enorme até virar brilhante. E ainda assim ele não é um brilhante que está no seu dedo. Ele tem que ser esculpido, lapidado. Ele tem que ser trabalhado. Por que não nós? Quer dizer, nós queremos de novo aquele pacotinho de paciência instantânea. Agora é lucidez instantânea. Ainda não foi fabricado e talvez não seja para um planeta de provas e expiações. Muito provavelmente não seja. Mantenha-se otimista quando visitado por quaisquer desafios. O que quer dizer isso? O que é isso? Que desafio é esse? Por que ele veio agora para mim? Ao invés de falar, por que eu? Por que não ele ou ela? Por que você acha que a grama do vizinho é mais verde? Porque o vizinho cuida da grama dele, não da sua. E você continua olhando para dele, então você também não está cuidando da sua. Quando você começar a cuidar da sua grama, talvez ela fique mais verde que a do vizinho. Vai depender do seu cuidado. Mas nós gostamos de olhar para a grama dos outros. E culpar os outros, que a nossa grama está ruim. São Agostinho dá uma dica muito boa para a gente que eu dividi em duas partes. A primeira é essa. Fazia o que eu fazia quando eu vivia na Terra. No fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Vamos traduzir para o dia de hoje? Será que eu pisei na bola? Será que tem alguém que está falando cobras e lagartos de mim hoje à noite? Não é para você ficar chateado com essa pessoa, e sim para você tentar se desculpar, entender, se harmonizar e harmonizar a pessoa. Muitas vezes o máximo que a gente pode fazer é falar, ok, você não quer se harmonizar comigo, mas a hora que você quiser eu estou aqui te esperando. A sua consciência está ok. Você tentou. Será que eu pisei na bola? Se eu pisei, será que eu posso fazer melhor amanhã? Será que eu posso tentar fazer melhor amanhã? Ir para frente, gente. Ir para frente. Cada pessoa experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência em que estagia, não conseguindo ultrapassá-lo de um momento para o outro. Quando a gente fala aqui que assim seja, o que a gente está dizendo? Que a situação é essa. E só essa. Então, se é assim, que assim seja. Quantas vezes na nossa vida nós tentamos mudar o outro ou a outra? Sem saber em que nível, sem nos dar o trabalho, né? O trabalho de perguntar ou de analisar em que nível de consciência a outra pessoa está. Porque se eu quero que a pessoa chegue ao meu nível de consciência, independente se eu estou para cima ou para baixo dela, ela não vai chegar. Ela está no dela. Se ela não quiser... Gente, você pode chamar o melhor coach do mundo para resolver o problema de uma pessoa. Se ela não achar que ela tem problema, ele não vai resolver. Sabe por quê?
Porque se eu não acho que eu tenho problema, eu não tenho problema. Ponto final. Não adianta você querer me fazer ver que eu tenho problema. Eu não acho. É nessa hora que você tem que entender e falar, so be it. Que assim seja. Nesse momento eu não consigo mudar esta pessoa. E na verdade não sou eu que consigo mudar essa pessoa. Ela tem que mudar por ela mesma. Então, é um desperdício de energia. É um desperdício de emoção. Porque a nossa emoção vai com uma carga enorme de energia junto. Nós nos desgastamos emocionalmente. Diz aí para mim, não precisa levantar a mão não, tá? Eu levanto as duas. Quantos de nós não namoraram, ou mesmo se casaram com o príncipe e a princesa encantada? Que nós desenhamos na nossa cabeça, nós moldamos, nós não perguntamos para ele ou para ela se era assim. Nós casamos e depois de um tempo, o príncipe e a princesa viram um sapo, ou uma sapa. Será que foi ele ou ela que virou um sapo, ou ele já era um sapo e você estava querendo ver como o príncipe ou a princesa? E será que você também não é um sapo? Tomara, né? Tomara. Mas, eventualmente, né? Eventualmente pode ser que os papéis sejam invertidos também. Mas não adianta se desgastar emocionalmente para tentar fazer com que a pessoa entenda o que ela não quer entender. Então, so be it. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer. Então, se vocês acharem que espírito é aquele que ajoelha no milho, pega o chicote e fala, meia culpa, não é o espírita. Basicamente, não somos nós. Nós estamos aqui para entender que as nossas provas não precisam ser sofrimentos. Porém, a dor está lá. A dor é obrigatória. É. O sofrimento é opcional. A dor nos faz mexer. A dor nos faz sair do lugar. Conta uma história que o menino saiu correndo de manhã para falar com o vizinho. Moço, leva seu cachorro no veterinário que ele está doente. Aí ele falou, como assim está doente? Ele está, moço, passou a noite inteira uivando, o senhor não está ouvindo? Ah, isso! É que ele está deitado numa cama de prego. Aí o menino falou, hã? E por que ele não levanta? Ah, porque a dor não é grande o suficiente. Esses somos nós, gente. Nós deitamos na cama dos pregos que nós colocamos para nos incomodar. E a gente só levanta quando o prego pega no nervo. Ou seja, a dor, desculpe, mas ela é nossa amiga. Nesse sentido, ela é nossa amiga. Porque se ela não pegasse no nervo, a gente não levantava. E continuava deitado numa cama de prego. Continuava sendo mendigo. Continuava sendo pedinte. Não saía do lugar, gente. Então, nesse sentido, não é que nós estamos aqui para sofrer. Não, nós estamos aqui para encontrar o nosso lugar, para fazer nosso papel e para ser feliz o melhor que a gente possa. Não tenha dúvida. Mas dentro disso existem dores que necessariamente não precisam ser sofrimentos. Que entendidas de uma forma diferente, não são sofrimentos. O sofrimento nos destrói ou reconstrói, dependendo da nossa forma de agir, da nossa forma de entender, da nossa forma de ver. Felicidade não significa oposição à infelicidade. Ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito. Assim como a escuridão não é a ausência, não é o oposto da luz, e sim a ausência dele, a infelicidade é a ausência da felicidade. Por isso que você transita da infelicidade para a felicidade, porque quando você adiciona o elemento felicidade, não existe mais infelicidade. Existe felicidade. Bondade e maldade. Bondade e maldade. É a falta de bondade. Não é o oposto. Um complementa o outro. Quando nós entendemos e fazemos um movimento de ressignificar as nossas emoções. O ser humano é um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas. Gente, aonde nós focamos é para onde vai a nossa vida. Acreditem em mim. Aonde nós focamos é para onde nossa vida vai.
Se nós focamos nas coisas boas, nós só vemos coisas boas. Se nós focamos em coisas ruins, nós só vemos coisas ruins. Não adianta querer solucionar um problema focando nele, porque você não vê a solução. Você só vê o problema. Nós temos que saber direcionar nosso foco e, com isso, temos que saber direcionar nossas emoções também. Sabe por quê? Porque nós adoecemos na emoção. O que é doença? O que é saúde? Saúde é o estado ideal da vida. Doença é a ocorrência vibratória, perturbadora, mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Entendendo muito rapidinho, porque não é aula de química, nem de física, nem de biologia. Se eu te der um susto agora, vamos supor que você entrou nessa sala e está escura. Eu estou esperando o momento para te dar um susto. Você se assusta, seu corpo se enche de adrenalina, correto? É a substância que é liberada através da emoção susto. Se eu te der um susto a cada 1 hora, durante 1 mês ou 2 meses, quanto de adrenalina você tem dentro do seu corpo? O equivalente a uma overdose. Correto? A overdose faz com que nós adoeçamos. Então começa na emoção e termina no físico. Isso acontece com a raiva, isso acontece com a inveja, isso acontece com o ódio, isso acontece com todas as energias e todas as emoções que são negativas. Quanto mais nós as nutrimos, mais nós vamos enchendo o nosso corpo daquela substância química. Doença nada mais é do que uma emoção maltratada. Se a gente entende qual é a emoção, nós entendemos como nos livrar da doença. Porque nós estamos fabricando esta energia, nós estamos fabricando essa substância química dentro do nosso corpo através de uma emoção maltratada, mal entendida. Todo esforço, portanto, para ter preservado a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes torna-se psicoterapia preventiva, responsável pela vidação. Você pensou uma coisa e você se deu conta que ela não é boa, substitua esse pensamento o mais rápido que você puder. Como nós estamos habituados a não pensar no que nós pensamos, fica mais difícil. Mas se você põe uma bandeirinha vermelha aqui, uma bandeirinha vermelha colar, uma aqui, você vai começar a barrar alguns pensamentos seus. Isso já vai te ajudar bastante a melhorar a qualidade do seu pensamento. Se nós somos feitos de átomos, física quântica, e se átomo é carregado por energia, nós temos um pensamento bom, nós estamos carregados de energia positiva. Se os espíritos são energia, e eles são afins, nós não somos que nem imã, seria ótimo que nós somos que nem imã. Nós mandamos negativo e chega positivo. Mas não é assim. Só coisa boa. Nós mandamos negativo e quem vai chegar é negativo. Então, se você está negativo, você está atraindo irmãos de energia negativa. Se você está positivo, é o contrário. Portanto, quando nós cuidamos das nossas emoções, que nos deixam para cima ou para baixo, fica muito mais fácil de cuidar do pensamento. Fica muito mais fácil de entender e de cuidar. Mas tem uma coisa rapidinha que eu queria fazer aqui com vocês. Queria que vocês olhassem tudo que tem a cor branca aqui. Eu vou dar 10 segundos para vocês olharem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha o olho. Fecha o olho, por favor. Agora me diz tudo que tem a cor verde. Alguns já abriram o olho direto. Por quê? Porque o cérebro falou, me enganaram. O nosso cérebro, gente, é autodeletante. Sabe o que significa? Você mandou uma ordem para ele, foca nisso, o que está em volta desaparece. É assim com as coisas boas e com as coisas ruins. Se foca na erva daninha, você não vê a borboleta. Se foca no problema, você não vê a solução. Se foca naquele cara chato do trabalho, você não vai ter um dia bom. E você poderia ter tido, se você se focasse nas coisas boas do trabalho. Se foca na dificuldade que é acordar às 5h30, 4h30 da manhã, ao invés de olhar o sol nascendo, quando você está a caminho do trabalho, e realmente vai ser muito difícil você acordar amanhã. E depois, e depois.
Aonde nós nos focamos, a nossa realidade está lá. É uma brincadeira de salão? É, mas prova muito rapidamente para a gente que o nosso foco, ele trabalha dessa forma. Onde a gente informa, o resto ele elimina, porque ele não tem capacidade de absorver tudo. Então vamos nos colocar e nos focar na coisa certa, gente. Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em concerto, na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-os tolerantes em relação às faltas alheias em face das próprias condições agora conhecidas. Tolerante não quer dizer... Conivente. Obrigado. Tolerante quer dizer, eu sou assim, mas preciso me melhorar. E ao invés de se apontar aqui, porque nós levamos tempo para aceitar que temos um problema, mas quando aceitamos, nós somos os nossos piores juízes. Não é isso, não é dessa forma. Primeiro slide, nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para aprender. Aceita. Você quer saber o que é que você tem que melhorar em você? Percebe no seu filho ou em outra pessoa. Quando você está muito nervoso ou nervosa com essa pessoa, mas assim a um ponto que você fala, mas por que eu estou tão nervoso com essa pessoa se o que ela está fazendo não justifica esse grau de nervosismo meu? Na psicologia se chama efeito sombra. Você está projetando uma coisa que você não aceita em você, na pessoa, e quando ela demonstra essa qualidade negativa, você aponta o dedo e fala, você está errado, de uma forma extrema, que não condiz com o ato da pessoa. É isso que nós temos que melhorar em nós. O que nós condenamos no outro, veementemente. O que nós condenamos no nosso filho, veementemente. Muitas vezes a gente dá uma bronca no filho e ele está simplesmente imitando a nossa personalidade, basicamente. Tá replicando a nossa personalidade. E a gente não aguenta. Não aguenta. Basicamente é isso. Santo Agostinho, de novo. Interrogai-vos sobre o que tendes feito com objetivo e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, se obrastes alguma ação que não osaríeis confessar, perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E aí o bicho pega. E aí a coisa fica complicada. Por isso, gente, nós estamos numa terça-feira na Casa Espírita. Por isso, muitos de nós, damos o nosso tempo com prazer para a Casa Espírita, para ajudar a nós e para ajudar o próximo. Por isso, existem várias associações de caridade ajudando ao próximo. Porque dando, a gente recebe muito mais, mas sem querer receber. Dando, a gente está ajudando ao próximo. E dando, a gente começa a ver quão pequenos são os nossos problemas. Toda quarta-feira no meu centro eu faço atendimento fraterno. Gente, eu não tenho problema. E não é para isso que eu faço, não é para me comparar a ninguém, mas eu ouço tanta coisa, eu vejo tanta coisa, além de tudo ainda sou atendente do CVV, Centro de Valorização da Vida no Brasil, que é o equivalente ao Suicidal Hotline daqui. Crianças de 13, 14, 15 anos falando que vão se suicidar, porque não vão bem na escola, porque o namorado deu um fora, porque não tem estrutura, porque não conseguiram ter estrutura na vida, não conseguiram ter norte, e não conseguem falar com os pais sobre isso. É muito duro, mas a gente pode ajudar. Se vocês passarem por perto de alguma pessoa que tem uma tendência ou fale de suicídio, a única coisa que vocês têm que falar para ela é: como eu posso te ajudar? É só isso que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir conselho, gente. Ela já ouviu todos os possíveis e imagináveis, tá? Como eu posso te ajudar? Tem alguém que quer me ajudar. Porque os outros só querem me repreender. E isso eu já tenho demais. Mude o seu foco.
Sempre que te vejas a braços com dificuldades e desafios, pensas que estás sendo homenageado pela vida, a fim de alcançares a libertação que te aguarda. Se nós estamos tendo dificuldades, quer dizer que nós estamos tendo oportunidade de aprender. Se a nossa vida é um mar de rosas, alguma coisa está errada. Ou esse mar é fake, ou essa rosa é de plástico. Porque não tem mar de rosas no planeta Terra o tempo todo. Nós temos algumas marés de rosa, né? Agora, mar inteirão de rosa não tem, gente. Porque senão nós não aprenderíamos. Nós continuaríamos como o pedinte lá atrás. O ratinho está sempre conosco. Não se permita revolta ou agressividade quando as coisas te afetam. Entenda. Inteligência espiritual, mais do que inteligência emocional. Por que está acontecendo comigo? Qual é o teste que eu estou passando? O que eu tenho que entender que eu não entendi? Não culpe a sua sorte. Não culpe o seu karma. Quando a gente fala de karma, a gente sempre fala do karma negativo, né? Eu vou oferecer uma imagem bonita que vocês não vão mais esquecer. Quando vocês pensarem em karma negativo, vocês tiram o K e substituem por C. Karma. Muita karma, meus amigos. Muita karma. Não tem nada a ver com karma. Karma é a lei de causa e efeito. Você fez bem, o efeito é bom. Você fez mal, o efeito é mal. Basicamente isso. Não vai sair disso. Então não fala que, é a minha má estrela. Eu não sei o que. É o meu karma. Não, não é. É o que você fez. E agora você está colhendo o que você plantou. Muitas vezes não dessa encarnação. Muitas vezes pode ser de encarnação passada. Olha aqui minha mão. Sabe qual é a minha karma? Eu dou passe. O que eu posso melhor fazer com essa mão aqui é ajudar o próximo. Porque talvez eu tenha prejudicado o próximo com a minha mão. Não sei. Graças a Deus o Pai não me deixa saber. Mas eu sei que alguma coisa tem. Então muita karma nessa hora. Vamos ajudar. Considera que o júbilo é fruto de lutas, renúncias, dedicação e trabalho. Não vem assim de uma hora para outra, não, gente. Não vem de graça, mas é muito bom quando se conquista. Olha só. Tudo na vida é questão de ângulo. Procure o seu melhor. Se você tem uma idade nova que nem a minha, não faz que nem ela não, que depois vai precisar de um quiroprata para levantar. Procura um outro ângulo mais legalzinho, mais gentil. Não precisa fazer assim, não. Mas se você tem a manha de fazer isso, que beleza. Vamos procurar, nem que seja de ponta cabeça, vamos procurar um outro ângulo para fazer melhor. Ainda somos espíritos imperfeitos, nos encontramos na infância espiritual. Isso não é para dizer para a gente, ok, eu posso errar. É para entender onde nós estamos. Nós estamos aprendendo. Então, muitas vezes, é um erro de aprendizado. Aquela falha que eu cometi é um erro de aprendizado. Eu vou procurar um professor melhor. Vou procurar uma instrução melhor e vou não repetir esse erro. Os erros que cometemos são deficiências de aprendizagem. O conflito que surge com uma consciência natural de nosso estado imperfeito. Ele surge como uma consequência natural. Por quê? Porque se nós não tivéssemos em conflito, nós continuaríamos aonde estamos. E como nós cometemos erros, e os erros nos incomodam, nós entramos em conflito. Eis o ratinho dando uma força para a gente sair da condição de pedinte e passar para uma outra condição. Aprendamos a não mais errar repetindo as lições. Se a gente for fazer de novo a prova, vamos passar nessa. Para que deixar mais uma e mais uma e mais uma? Eu era da época do Colégio Objetivo, em São Paulo. E não, tinha, na verdade, em vários estados do Brasil. E a gente brincava que o Objetivo tinha a recuperação, né? Que era VC, alguma coisa assim. Depois, você não passava nessa recuperação, a gente dava mais uma chance, que eles chamavam de RV. Aí depois, chegou uma época que o pessoal não passava na RV, que era recuperação de verão, começaram a RV linha, RV 2 linhas, RV 3 linhas, não tinha mais linha, né? Para a pessoa poder passar. Não vamos precisar nem de RV, gente.
chegou na VC, chegou na verificação complementar, passa. Porque a gente já sabe o que é necessário para passar. Para que a gente vai repetir de novo? Lembra que quanto mais a gente acumular energia negativa, emoção negativa, mais a gente vai adoecer nosso corpo. Então vamos fazer bem para a gente. Vamos fazer bem para o nosso corpo e para o nosso espírito. Nosso processo de autoconhecimento depende do outro, pois nossos conflitos emergem das nossas relações com nossos semelhantes. Seria muito bom que a fábula de Adão e Eva, né, fosse verdade. E veio Adão e tinha aquele Éden pela frente. Nossa, tô bonito na fita. Agora tem comida, tem bicho, tem não sei o quê. Mas está faltando alguma coisa. Eu não sei, o que está faltando? Aí veio Eva, né? E aí veio toda aquela historinha para boi dormir. Aquela alegoria, que na verdade é uma alegoria para que as pessoas entendam o que aconteceu. Mas que não tem uma... Se nós formos seguir a linha de raciocínio, depois não dá certo, não fecha uma coisa com a outra. Mas isso é tema de outras palestras. Nós precisamos dividir com os outros para nós nos polirmos. Nós precisamos bater uma pedra na outra para polir. Porque se você estiver bruto e não bater em nada, você não vai saber se você está certo ou errado. Aquele monge budista que ficou 52 anos da vida dele, sentado embaixo de uma cachoeira gelada, no topo do Himalaia, para ter uma revelação. 52 anos e um dia tem a revelação, ele vai dividir com quem? No topo do Himalaia. Se ele não conseguir chegar de volta no monastério, ele não dividiu com ninguém e perdeu a encarnação. Basicamente. Porque nós estamos aqui para compartilhar com o outro. Então, se você acha que você está em casa com aquela família que não é a família Doriana, manja? Tomando café. Que legal. Até o gosto da Doriana não é bom, então não sei, né? Vamos pensar Não existe família Doriana, gente. Existe família de verdade. E aquela pessoa que está lá te dando mais trabalho, é ela que veio te ajudar. É ela que veio te ajudar a se melhorar, a se entender, a ser uma unidade, a criar vínculo. Porque sozinhos nós não conseguimos. Trabalhar os conflitos da convivência diária é um exercício de maturidade espiritual. Vós sois deuses. Nos foi dito isso e nós continuamos não acreditando. Gente, para dar um sorriso, nós movemos 62 músculos do cérebro, da face. Alguém falou, músculo 1, levanta, músculo 2, abaixa, músculo 3, sobe, músculo... Não, nós fazemos involuntário. Nosso cérebro é uma maravilha, nosso corpo é uma maravilha. E nós não nos achamos maravilhosos. Vai entender. Vai entender. Nós somos maravilhosos. Talvez as nossas atitudes não condigam com isso. Mas nós somos. Nós somos uma obra de Deus maravilhosa. E nós temos que cuidar desse corpo que nos foi dado. Até nós devolvermos ele para a terra. Mas nós somos. Então, começa a se gostar, olhar para dentro de você, achar motivos de se gostar. Porque se você não tiver amor, e você quiser dar amor para o próximo, você está dando um cheque sem fundo do banco da emoção. Esse cheque vai bater na conta da pessoa amada e vai voltar com juros e dividendos para você. Se você dá o que você não tem, isso você só vai ter amor, só vai ter compaixão se você tiver isso dentro de você, por você. Aí você pode dar para o próximo. Enquanto você não tiver isso com você, como é que você vai dar para o outro, gente? Não tem como. Graças à reencarnação, o progresso do ser é imperioso e inevitável. Pode demorar várias encarnações. Não tenha dúvida. Nós podemos retardar o quanto tempo a gente quiser. O Pai espera o tempo que for necessário. Mas, inevitavelmente, nós vamos progredir. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.
Os esforços que nós tentamos, quer dizer que nós vamos ser vitoriosos em todos os esforços? Não. Mas isso quer dizer que a gente vai parar de tentar? Também não. Simples assim. Nós vamos continuar tentando. Até uma hora nós errarmos menos, e menos, e menos. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita. E cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Olha que coisa mais linda. Então, se você acha que aquela pessoa devia te ouvir, devia mudar, devia fazer como você acha, lembra dessa frase. Essa frase é a mais linda do mundo. Cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Quer dizer que se ela ainda não melhorou, ela tem a oportunidade de melhorar. Quando ela quiser. Quando ela assim o achar. Meus queridos, melhore 1% a cada dia e daqui a um ano você estará 365% melhor. Muita paz.